Olá, graça e paz. Nós vamos estar continuando aqui no nosso tema sobre Jesus, né? Estamos esse terceiro tema da disciplina Doutrina da nossa escola bíblica. Nós vamos estar dando continuidade, é a parte 2 do tema sobre Jesus. Nós falamos sobre Jesus, sobre a natureza de Cristo, falamos que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Verbo, Jesus é Senhor. E agora nós vamos falar sobre Jesus, ele é o Filho do Homem. Jesus, ele é o Filho do Homem. Nós vamos ler aqui um texto, vamos estar lendo alguns textos, né? Vamos lá pegar nossa Bíblia, como nós fizemos na outra aula. Pega a sua Bíblia aí, ó. E vamos acompanhar os textos, tá bom? Então nós vamos ler Marcos capítulo 2, versículo 10. Marcos 2, versículo 10. Diz assim. Vamos lá. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse texto aqui está falando sobre a cura do paralítico, de um paralítico em Cafarnaum. Jesus ele diz para aquele paralítico que os pecados dele estavam perdoados. E aí vem um questionamento, né? Eles começam a falar, como é que ele fala desse modo? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, então, ele vai dizer, tá bom, então para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, ele, Jesus, tem autoridade para perdoar pecados, então Jesus vira para aquele paralítico e diz, toma o teu leito, levanta e anda. E aquele homem foi curado, então, ali. Amados, o que significa Jesus ser o Filho do Homem? Significa que Jesus ele se fez participante da vida humana, da natureza, das qualidades, né? Tipo, ele passou por fases, nasceu, né? Foi um bebê, chorou como um bebê, foi uma criança, foi um adolescente, se tornou um jovem, um adulto. Ele passou por necessidades que nós passamos, como ele teve sede, ele teve fome, ele ficou cansado, ele teve sono, ele sentiu dor, né? Ele foi sujeito às mesmas fraquezas que nós, só que sem pecado. Jesus, ele não pecou, ok? Ele se fez homem, mas ele não se tornou um homem. Ele se fez homem. É o texto que nós lemos na outra aula, quando fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele então se torna o Filho do Homem. E Jesus, ele provou das nossas dificuldades, das nossas limitações, né? E ele estava, por exemplo, né, quando Jesus estava na cruz, ele sentiu dor, porque tem gente que acha que, não, Jesus é Deus, ele não sentiu dor, para ele foi fácil, né, passar por aquilo. Não, amados, Jesus sentiu dor, ele sentiu ali a solidão de estar sozinho ali, né, quando Jesus estava lá no jardim, no Getsêmani, e ali ele sente ali o momento que ele iria passar, né? E ali ele sua aquelas gotas de sangue. Aquilo ali fala de um sofrimento extremo que Jesus estava passando. E ele fez tudo isso por amor a nós, ok? Então ele é o Filho do Homem. E hoje Jesus ele está no céu, nos representando, né? Ele venceu a morte, amém? Diz que quando Jesus ele veio,
ele era o unigênito Filho de Deus, quer dizer, o único Filho de Deus. Mas ele foi morto, sepultado, ele ressuscitou. E ele, então, agora ele é o primogênito, o primeiro de muitos. Quem são esses muitos filhos? Somos nós, que somos gerados agora pelo Espírito Santo, através do novo nascimento, e nos tornamos, então, filhos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, por Jesus ter feito carne e ter habitado entre nós. Ok? Bom, vamos lá. Então, Jesus é o Filho do Homem. Tem outros textos que vocês podem ler depois aí, né, falando a respeito de Jesus como Filho do Homem. Jesus, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido. Vamos ler agora um texto lá do Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 2. Né? Abre lá em Salmos, aí vai indo. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí vai vir Isaías. Isaías capítulo 9, o versículo 1. Vamos ler. Do 1, vamos ler até... Vou lendo aqui, aí vocês vão acompanhando, tá? Até o 6. Assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse texto, o último versículo aí que eu li, o 6, é bem usado no Natal, né? Bem usado. E aqui está se referindo a quem? Está falando de Jesus, do Messias. Bom, aqui no profeta Isaías, muitos anos antes de Jesus nascer, já estava aqui profetizado que Jesus, ele nasceria. E ele é o Messias prometido, ok? Bom, ainda aqui em Isaías, no capítulo 11 também, vai falar sobre essa promessa, o versículo 1 a 3, aí mesmo, pertinho. O 11 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Também está falando aqui a respeito do Messias, a respeito de Jesus, ele é o Messias. E o capítulo 61 de Isaías. Capítulo 61, o versículo 1 vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Está se referindo a Jesus. Tá? Lá no Novo Testamento, esses textos eles são confirmados pelo próprio Jesus e que ele é o Messias. Ele é o
prometido, né? Lá em Gênesis, quando Adão e Eva eles pecaram, ali já havia a promessa que da semente da mulher viria um. E esse é quem? É Jesus, que é o Messias, é o Salvador. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Messias, para a vinda de Jesus. Vocês vão ver com o pastor Rudney ainda, né, muitas figuras de Jesus ali no Antigo Testamento, que são sombras do que aconteceria, da vinda do Messias. E ali, quando um cordeiro era sacrificado ali na Páscoa, e nos sacrifícios que havia ali na lei de Moisés, simbolizando, mostrando que um dia Jesus, o Cordeiro de Deus, ele viria e seria sacrificado no nosso lugar, um cordeiro inocente, puro, sem mancha, sem mácula. E quando Jesus veio, João Batista, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se referindo a toda aquela trajetória que o povo de Israel tinha, da lei, de levar um cordeiro, de um cordeiro ser sacrificado ali, né, no lugar daquela pessoa pecadora. E Jesus, ele vem e ele cumpre então na vida dele essa lei, essa palavra, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício perfeito. E de uma vez por todas, como diz lá em Hebreus, não havendo necessidade de mais sacrifício de animal nenhum, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Porque aqueles animais, quando eles eram sacrificados, eles morriam e da próxima vez tinha que ter um outro animal, eles não ressuscitavam, ok? Mas Jesus, ele foi morto, sepultado e ele ressuscitou o terceiro dia. Ele é o Cordeiro de Deus, o perfeito. Ele é o Messias, o enviado, o ungido, aquele de quem os profetas do Antigo Testamento falavam. É Jesus, tudo se cumpriu nele. Então Jesus, ele é o Messias. Jesus, ele é o filho de Davi. Isso quer dizer que ele veio da linhagem real, da linhagem de Davi. Ele é o herdeiro do trono, ele é o herdeiro da promessa de Davi, né? Ele não era filho de Davi, lógico. Ele era filho da descendência de Davi, né? Porque quando a Bíblia fala assim, filho de Davi, é porque ele veio daquela linhagem, da linhagem dos reis, ok? Então, Jesus, ele é rei, ele é o rei, o filho de Davi. Lucas capítulo 1, no versículo 31, vai nos mostrar aqui um pouco da linhagem. Então vamos abrir lá, Lucas capítulo 3. Deixa eu achar aqui, peraí. Lucas capítulo 1, desculpa, não é 3 não. Lucas capítulo 1, versículo 31. Eu confundi o 31 com 3. Lucas capítulo 1, versículo 31. Diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então aqui nos mostra que Jesus é o rei da linhagem de Davi, filho de Davi. Jesus, ele é o Salvador, ele é o Jesus, ele é quem nos salvou, quem nos resgatou, nos redimiu. Ele pagou o preço da nossa salvação, o preço do resgate, Jesus pagou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos diz isso, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, amado, o salário do pecado, ele é a morte. O nosso pecado, ele tem um salário, a morte. O que Jesus fez? Ele foi lá e ele pagou isso, ele pagou essa dívida que nós tínhamos. Porque nós tínhamos uma dívida que só seria paga com a morte. E a morte eterna, o inferno, a separação eterna de Deus.
Mas Jesus, ele é o nosso redentor. O que ele faz? Ele vai lá, ele pega a nossa dívida, né? Imagina você ter uma dívida muito grande e uma pessoa que você nem conhece direito, talvez alguém que você até despreze por alguma razão, você não goste muito, sei lá. Porque a gente era assim com Jesus, ok? A Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Então a gente estava lá fazendo um monte de coisa errada. Mas Jesus, ele vai lá como essa pessoa que, vamos supor que essa pessoa vai lá e paga a sua dívida. Né? De repente você vai e olha lá, você não tem mais a dívida. Oh, glória, né? Alguém pagou por você. Jesus, ele fez isso, amado. Ele pegou a nossa dívida do pecado e ele pagou o preço por nós. E ele rasgou aquele escrito de dívida que nós tínhamos. Ele rasga aquilo lá na cruz do Calvário. Quando ele morre, ele paga o nosso preço. Ali na cruz, quando Jesus tomou sobre si, Isaías capítulo 53 vai falar sobre isso, que ele levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades, tudo de ruim que havia em nós, amados, Jesus levou sobre si ali na cruz do Calvário. E ele então se viu carregando o peso do nosso pecado, no nosso lugar. E ele então morre, porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, mas ele carregou o meu pecado e carregou o seu. Então ele morre ali, ele se entrega, né? Porque ele não tinha pecado, mas ele estava com o meu pecado e o seu pecado, porque ele pagou o nosso preço. Ele pagou o preço que eu tinha que pagar e você tinha que pagar. A gente tinha que viver para sempre separado de Deus. Mas Jesus vai lá, paga esse preço, morre, mas ele não apenas faz isso, mas ao terceiro dia ele ressuscita, ele vence a morte, ele derrota o nosso inimigo, ele derrota a morte e ele é Senhor sobre todas as coisas, ok? Sobre a morte, a Bíblia diz que ele tomou as chaves do inferno e da morte. Então, agora, amado, ele se torna o nosso Salvador, o nosso resgatador, aquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. E aí a palavra do Senhor vai dizer lá no texto que nós lemos lá, que diz assim, mas a todos quantos o receberam, lá em João, né? Nós lemos, João capítulo 1 vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, ele fez todo esse sacrifício, ele é o nosso Salvador, ele morreu por nós, ele pagou o preço e agora nós precisamos fazer o quê? Receber, aceitar esse sacrifício que ele fez por nós. Reconhecer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que não tem outro meio de chegar à presença de Deus a não ser por Jesus. Não tem outra coisa que eu possa fazer ou você possa fazer que nos leve à presença de Deus. Só podemos estar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então, no momento em que nós cremos em Jesus, aceitamos o seu sacrifício, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então nos tornamos filhos de Deus e podemos ter comunhão com o Pai. E podemos estar na presença de Deus. E podemos ir para o céu, porque só vamos entrar lá pela porta que é Jesus, não tem outra porta. A porta de entrada é Jesus. E só podemos entrar lá através do seu sacrifício, porque ele é o Salvador. Ele é o nosso remidor, resgatador, redentor. Ele pagou o preço do nosso pecado, ok? Amém? Alguma dúvida? Pode anotar aí, pode escrever aí nos comentários da nossa plataforma, porque nós queremos estar respondendo vocês, queremos estar tirando essas dúvidas, queremos a participação de vocês também ali, né? Porque assim, a gente está falando aqui, gravando as aulas, nós estamos vendo vocês, mas assim, estamos vendo pela fé, né? Vendo pela fé, a gente está vendo todo mundo assistindo.
Então a gente quer que você participe, que você coloque ali o seu comentário, a sua dúvida, o que Deus falou com você, tá bom? Para que a gente também possa estar tendo esse compartilhamento assim de ideias, estarmos ali mais juntinhos, unidos num só propósito, como é o nome da nossa igreja. Bom, vamos falar um pouco ainda sobre vamos citar algumas coisas aqui, né, sobre Jesus. Né? O que Jesus disse sobre ele mesmo? O que Jesus disse a respeito dele mesmo? Primeiro, ele disse que ele veio do céu. Né? E o versículo aqui de João 3,13, ele vai dizer que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Então Jesus estava mostrando ali que ele sabia quem ele era, que ele sabia o propósito para o qual ele veio aqui nessa terra. Também Jesus ele vai dizer que ele está presente entre nós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então Jesus, ele diz que ele está conosco. Também tem um outro versículo que diz que Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus ele está presente. Né? Jesus ele fala sobre ele mesmo, que ele é o Senhor. Lá em Marcos 2, quando ele vai dizer que ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor. Ele sabia bem, né, o seu propósito aqui. Bom, ele é Deus. Quando ele diz que eu e o Pai somos um. Ok? Jesus também diz sobre si mesmo que ele é o eu sou. E nós vemos lá no Antigo Testamento, na história ali de Moisés, quando Deus fala com Moisés, quem Deus diz que ele é? Ele diz que ele é o grande, ele é o eu sou. Né? E Jesus, ele fala então, olha, eu sou aquele lá, né? De Moisés, que Moisés, o povo ali de Israel, o pessoal ali, conhecia bem quem era Moisés e toda a trajetória do povo que eles tiveram ali no Egito e a saída. E quando Jesus ele fala, eu sou, né? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, eu sou o Senhor, eu sou o Deus que tirou vocês lá do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, eu sou o Deus que mandou o maná, né? Eu sou Deus. Então Jesus ele ali mostra quem ele é. Né? Jesus ele vai mostrar, nessa questão do eu sou tem uma passagem interessante, que é até o versículo que está aí, né, no texto, no slide, que quando os soldados eles vêm para prender Jesus, para levar Jesus, e Jesus fala, então quem vocês estão procurando? Aí eles falam, estão procurando, né, o Messias, Jesus, e ele fala, eu sou. E quando Jesus diz assim, eu sou, aqueles soldados eles caem, né, diante daquela palavra, porque Jesus ele estava ali mostrando que ele é Deus, ok? Jesus também, ele diz que ele existia antes de Abraão. Antes de Abraão. Então, mostrando que ele não nasceu ali, não começou ali em Maria e José. Jesus estava falando ali, eu sou, desde o princípio, né? Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Ele não existe presente, passado e futuro. Jesus, ele é Deus. Ele diz que ele é o rei e o juiz. Lá em Mateus, no capítulo 25, quando vai falar sobre o grande julgamento, quando vai falar sobre o final dos... Né, ali a volta de Jesus, o final. Vamos ler lá, Mateus, capítulo 25. Vamos ler. Diz assim, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, Jesus, né, na sua majestade,
e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ok? Aí lê depois aí, gente, até o final, porque aqui vai falar sobre coisas bem interessantes, né? Que nós precisamos conhecer sobre esse grande julgamento, ok? Mas Jesus, ele vai dizer aqui, eu sou o rei, eu me assento no trono. Sim, ele é o rei e ele é o juiz que julga todas as coisas. E também Jesus, lá na grande comissão, ele vai dizer que ele tem todo o poder. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide. Jesus, ele vai dizer, todo poder me foi dado, eu tenho todo o poder. E agora ele diz para a igreja, nesse poder, nessa autoridade, vocês podem ir. Vocês podem ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, né? Então ele vai dizer assim, ó, esse poder que eu tenho, eu sou Deus. Jesus então diz, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu tenho todo o poder, toda a autoridade, e nessa autoridade a igreja pode ir e pregar o evangelho. Vamos ficar por aqui nessa aula, tá? Não terminamos ainda o tema sobre Jesus, ainda vamos estudar mais algumas aulas sobre Jesus, e como eu já falei para vocês, eu quero que vocês interajam conosco, então coloca a sua dúvida lá na plataforma, escreve lá. Se você tem alguma dificuldade lá na plataforma, pode também mandar para o meu WhatsApp, que eu também ali vou estar respondendo, vou estar ajudando ali no que puder. Deus abençoe, tá? Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.